já discutiu, digamos, já foi muito discutido, mas para ser superado precisaria, de fato, ter sido superado na prática, né? Então, exatamente. eu acho que é no sentido também de a gente, eu acho que acho que muita gente de fora, quando olha para a dogmática penal, talvez tenha a impressão, e eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu já percebi isso em algumas pessoas, tem a impressão de um pouco de superioridade, assim, de um ar de superioridade. Não, a gente já discutiu isso, já está passado. Isso aí é questão do século 17, 18, 19, 20. Só pegar papel aqui. Não, pode falar, tô de fone. Só pegar papel. A real é que muitas vezes a gente discute, mas essa discussão é feita de uma maneira muito hermética. Essa é aquela coisa assim, meio Marisa, sabe? Só que é de jurista para jurista. Sim. De mulher para mulher. E assim, a comunicação entre os diversos, digamos, ramos do penal, da criminologia, sociologia, dos estudos do fenômeno do crime e do criminoso acabam ficando fechados em suas próprias escolas ou em suas próprias né? Tá. Ok. Vocês todos têm a mesma formação, PUC do Rio Grande do Sul, ou na verdade essa coisa é meio... Não, hoje essa ideia do Giro é justamente tentar trazer pessoas de todo o Brasil, né? E aí a gente tem inclusive às vezes participação de alguns colegas que estão acompanhando de Portugal e tal. Ok, legal, hoje nós temos aqui, pelo que eu estou vendo, Maranhão, Alagoas, São Paulo. Até agora é isso, mas a gente consegue alcançar de alguma maneira alguns estados aí. A ideia é sempre trazer também debatedores que também são de diversas localidades. Não, eu acho isso ótimo, excelente. Assim, eu fiz o pós-doc lá na PUC do Rio Grande do Sul, mas foi com o Ingo, né? Foi na sala ao lado, não foi? Foi na sala ao lado, não foi. Embora eu já conheça todo mundo, por causa do Auri, do César, e todo o pessoal de lá. É um prazer muito grande. Todo mundo que está aqui é mais do processo ou pesquisa mais a área de processo penal? Eu não conheço pessoalmente. É que o giro até o intuito surgiu enquanto processo penal, né? Giro processual penal. Processual. Mas tem algumas pessoas que são também da área da dogmática material que têm participado. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa que é um pouco a ver com a perspectiva de vocês, tá? Quando vocês me convidaram, a ideia básica foi tratar do quê? A jurisprudência sobre prisão preventiva, como é que os juízes decidem ou não decidem, que tipo de dogmática eles usam ou não usam dentro das decisões de prisões preventivas, assim, a espera, digamos assim, a perspectiva de vocês é um pouco isso? Também. Eu só estou querendo me situar exatamente o que vocês querem. Acho que seria... acho que o corpo jurisprudencial auxilia em alguns debates, sim, mas o intuito tem sido sempre mais a discussão da dogmática em si, né? Tanto dogmática material como a processual penal. E aí a gente tem tentado fazer essas interlocuções entre ambas as temáticas, que em muito se dialogam, e aí acho que, por óbvio, que a jurisprudência daí vai vir para auxiliar na exemplificação. Entendi. Não, é só para saber qual é a perspectiva, só para saber qual é a ideia, porque tentando situar um pouquinho. Tá bom. E como é que é a dinâmica? Como é que vocês pensaram? Essa dinâmica específica do... Pode falar, Dani, desculpa. Não, normalmente a gente apresenta, né, os nossos debatedores, e aí em seguida, no caso, o giro processual, os encontros semanais sobre os debates em relação aos artigos que o Helder mencionou, ele tem sido pouco tempo de exposição para a pessoa e mais para o debate. O diálogo em si, que tem ocorrido no Papo Cruzado, é um diálogo mais livre entre, no caso hoje, o senhor e a Emília, e aí a gente abre também depois para quem quiser intervir, fazer algum tipo de complemento ou questionamento também. É bem aberto a participação, bem democrático.
Aliás, se eu puder manifestar, eu gosto muito de perguntas. Eu, em geral, direciono melhor o pensamento se a gente tem um objetivo de responder um questionamento mais, às vezes mais pontual, às vezes até mais aberto, mas para mim é muito mais fácil do que simplesmente começar falando livre e não saber exatamente onde está a dúvida das pessoas ou, né, onde está o interesse. Às vezes não é nem dúvida, é um interesse de discussão. Então, por mim, a gente pode seguir para o debate ou para discussão, assim, sempre possível, bem livre. Eu gosto muito. Tá. Bom, como vocês preferirem, meninos. Eu só queria, na verdade, entender como é que era a lógica, podendo tocar, como vocês preferirem. Tá bom? Prazer grande. Bem. Eu acho que a gente pode, de repente, fazer um apanhado geral inicial, Emília, se tu conseguir também trabalhar nessa lógica. E aí, na medida em que as pessoas forem se interessando, a gente pode também fazer algumas pausas para as pessoas perguntarem, ou ficar fazendo esse bate-bola também, que eu acho interessante entre você e o Ney, e aí a gente consegue também ir levando... É bem livre, na verdade, aqui. É como se fosse os grupos de estudo que a gente está acostumado, só que de maneira virtual, e aí a ideia mesmo é todo mundo ficar bem à vontade para discutir, levantar questionamentos, etc. De acordo. Bom, então, dando um início oficial, né, ao nosso encontro de hoje, como a gente mencionou, o Giro Processual Penal é uma iniciativa independente. Para quem está participando pela primeira vez, a gente tem um site onde fica gravado, até esse encontro está sendo gravado justamente para divulgar, porque muitas pessoas pedem, enfim, esses tempos de pandemia são tempos difíceis para estar presente em todas as lives ou encontros de Zoom e webconferências que ocorrem. Então, muita gente tem assistido no nosso canal do YouTube, a gente disponibiliza lá e coloca no site também. Todo mundo está muito convidado a se manifestar no chat e depois o microfone também está aberto para todo mundo. Iniciando aqui uma apresentação, então, dos nossos debatedores de hoje. A Emília, ela fez doutorado em regime de cotutela pela PUC na Universidade de Osnabrück, na Alemanha, tendo se dedicado à pesquisa e aos temas relacionados à teoria do direito. E eu vou passar a palavra para o Helder, porque ele dividiu as apresentações, para o Helder fazer a apresentação do desembargador Ney Mello, mas já adianto aqui meu agradecimento imenso a vocês dois que aceitaram fazer parte do nosso diálogo de hoje. Tem sido uma experiência extremamente rica. A gente tem justamente por contar muitas vezes com a representação de muitos estados do Brasil, a gente tem feito uma interlocução também enquanto cultural, né? Tem sido um diálogo cultural também, e temos tantas realidades do judiciário como per se, né, em cada estado, que tem sido também bem rico a contribuição das pessoas. Então, muito obrigada, e passo para o Carlos Helder apresentar o desembargador. Obrigado, Dani. Também queria dar as boas-vindas a todos e todas aqui. Eu estou vendo que tem realmente um pessoal que já nos acompanha há um tempo, a Laura, o José Muniz, o Thales, a Bárbara. Queria agradecer a presença deles e agradecer também o aceite da Emília, que eu não conhecia pessoalmente, em que pese a gente faça parte da mesma universidade, mas é um prazer imenso, Emília, poder te escutar aqui nesse momento, e desde já a gente também já deixa os convites para participarem mais, se tiverem interesse do giro processual propriamente, ou participar dessas outras reuniões, que eu acho muito importante. Sugerir temas também, sugerir pessoas que possam contribuir com o debate. E agradecer também o Ney Belo. O Ney, ele
ele é pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele fez o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, também em Direito. Ele é professor. É difícil para mim apresentar o Ney Belo, porque o Ney Belo tem um currículo gigantesco, né? Mas é uma pessoa que eu admiro muito, né? Então, é difícil para mim, de certa forma, tentar fazer alguma formalidade nesses encontros, na medida em que eu vejo como um grande amigo, a pessoa que está sempre disponível para mim em diversas ocasiões, desde conselhos de academia ou até mesmo reuniões mais formais em alguns ambientes. O Ney é desembargador federal, ele foi professor da minha faculdade, ele é o diretor do curso de Direito da minha faculdade, né, da faculdade onde eu me graduei, que é a Unidade de Ensino Superior Dom Bosco, aqui no Maranhão, e também professor da Universidade Federal, enfim, é uma pessoa que eu gosto muito de escutar. Então, também agradeço muito, Ney, pelo aceite, e é isso, eu passo a palavra para um de vocês, quem quiser iniciar, eu acredito que já possa iniciar. Não sei se a Dani tem alguma outra consideração para fazer no início. Eu só gostaria de avisar o pessoal que está participando hoje de fazer o controle dos ruídos, né? O controle dos microfones, para que não atrapalhem a exposição, sendo que, claro, na medida em que se sentir à vontade para fazer qualquer questionamento, ative o microfone, é bem-vindo para o debate, ou se não se sentir à vontade para fazer o questionamento via microfone, pode digitar no site que ou eu ou a Dani encaminhamos a pergunta para os debatedores. É isso. Isso, e só para introduzir, então, aos que entraram agora, né, os encontros de papo cruzado entre penal material e penal processual, o objetivo é justamente dialogar com ambas as áreas, até por conta da nossa realidade do dia a dia, do cotidiano mesmo, da dinâmica processual, que muitas vezes a gente sente falta da presença da dogmática material, e por isso a gente resolveu entrar fundo em questões que se direcionam, que dialogam completamente, que muitas vezes não são evidenciadas, né? Muitas vezes processualistas penais não se dão conta, ou ainda há uma falta de conversa nesse sentido, né? Então, por isso a gente conta com a ilustre presença tanto da Emília como do Ney Belo para nos enriquecerem hoje à noite, né? Então, passo de imediato a palavra para qualquer um dos dois que quiser começar. Obrigada. Então, começo eu. Queria agradecer primeiro. Oi? Posso falar? Ah, tá. Eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz mesmo. Eu confesso que eu estava ficando bastante... Estava me sentindo já um pouco presa demais em casa. Eu não tenho feito tantas conversas via computador, né? A não ser com a família, com amigos. Mas sim, eu tenho visto muitas lives também, como vocês. Eu acho, tenho aproveitado para fugir um pouco do distanciamento ou do isolamento, se for o caso, né? Que vocês também estão precisando ficar em casa. Quem não pode sair muito, e fiquei muito feliz mesmo, fiquei muito feliz. Eu não conhecia a iniciativa, queria parabenizar os dois, fantástico. Eu já assisti alguns vídeos no YouTube e achei muito legal a discussão. E, bom, enfim, obrigada e um prazer te conhecer, Ney Belo, doutor Ney. A gente fica meio sem jeito, né? A gente não tinha sido apresentado ainda. Bom, é uma honra estar aqui do teu lado e do lado dessas pessoas que entraram agora no chat só para debater com a gente um pouco do que significa periculosidade. A periculosidade e a escola positivista, né? Eu acho que foi o tema que a Dani me passou. E acho que me incumbe, então, fazer uma introdução. Eu venho pesquisando, né? Tipo, nos últimos 6 anos da minha vida, eu vinha pesquisando muito de lavagem de dinheiro, também teoria do delito, direito penal comparado,
Então eu estava um pouquinho distante dessa temática um pouquinho mais específica, que é o tema que envolve a periculosidade, ou a concepção de periculosidade. E aí eu fui nos meus livros aqui em casa dar uma olhadinha, e a primeira coisa que eu acho legal de destacar é escola positiva e direito penal. Na verdade, é escola positiva e positivismo criminológico, ou seja, escola positiva e criminologia, né? Acima de tudo, quando a gente pensa em criminologia e lá no seu início, no século XIX, e eu acho que o primeiro nome que vem na cabeça de todos nós é... Não? Ninguém vai responder. Lombroso. Aí, obrigado. Lombroso, depois Enrico Ferri, né? O Lombroso, se vocês bem lembram das aulas da faculdade, ele era um médico, ele não era um jurista. E o Enrico Ferri foi quem, na verdade, traduziu para o juridiquês, ou seja, trouxe para o mundo jurídico e traduziu algumas das ideias do Lombroso, que o Lombroso já vem desenvolvendo dentro da área da medicina, mas voltada ao estudo do criminoso e da criminalidade, né? A gente vai falar muito em etiologia, porque é o estudo das causas. Então o interesse do Lombroso era entender basicamente o homem, né? O homem delinquente, ou por que alguém delinquia, ou se havia alguma causa biológica, fisiológica, psíquica, na verdade mais em termos biológicos mesmo, de desenvolvimento. E o Ferri foi quem então veio e traduziu a concepção do Lombroso, e as palavras que a gente relaciona muito com o Lombroso criminoso nato, veio do Ferri, né? Foi no momento em que o Ferri fez essa a transposição e defesa jurídica das ideias do Lombroso, é que se criou a ideia de um criminoso nato. Por que eu faço esse apanhado, né? O que tinha naquela época? A gente estava tendo, primeiro, provavelmente um aumento bem gritante da criminalidade. Se a gente for parar para pensar, a gente vai ter o Spencer, o Darwin, um pouco antes, a gente vai ter a Revolução Industrial, a Europa as cidades na Europa haviam crescido muito e muito rapidamente, então as condições de trabalho, né, indústrias, e a gente vai ter todo um contexto histórico ali que proporcionou. Primeiro a gente teve, né, claro, com a Revolução Industrial, depois o desenvolvimento de métodos científicos e do conhecimento científico das ciências naturais. Então a gente vai ter aí todo um contexto que facilitou a entrada, primeiro, dessas ciências naturais no mundo jurídico, um desejo de que o direito se pautasse também pelo empirismo, que é o método dessa época das ciências naturais, e que, portanto, ele fosse baseado em regras observáveis, né? Então, experiência humana. Então, a gente vai tentar, logo em seguida também a gente vai ter a questão do causalismo, que vocês vão lembrar bem, das escolas alemãs, que desenvolveu bastante, né? E um outro ponto que eu acho também bastante relevante é que começou a ter uma interlocução também muito maior nesse período. Claro, a gente sempre pensa na Itália, mas uma interlocução muito maior também com as ciências naturais por parte do direito. Então, o Lombroso era médico, a gente vai ter psiquiatras, a gente vai ter estudos feitos na área das ciências naturais tentando ser transpostos o conhecimento que se adquire nessas ciências para o mundo do direito. Então, o empirismo e a observação do crime quase que como fato e não um ente jurídico, né? Quase como um ente fático, algo que existe e que pode ser, portanto, de certa maneira previsto, né, por alguns fatores preditores de comportamento, né, e evitado. Bueno, uma coisa que eu lembrei, que eu estava dando uma olhadinha, foi no Manual do Direito Penal Brasileiro do Nilo e do Zaffaroni, que eu acho maravilhoso, e eles têm uma hora que eles dizem que nessa época, né, a gente vai ter o Ferri, que era um defensor muito ferrenho da teoria da criminologia, né? Nesse momento ainda não chamado de criminologia, depois veio o Garófalo, e que não é o que a gente entende hoje por criminologia, mas o Ferri,
ele era extremamente apegado às ideias que ele defendia, e aí o Zaffaroni e o Nilo Batista vão dizendo nunca existiu exatamente uma escola clássica do direito, que é a contraposição à escola positiva, né? Então, o maior legado do Ferri, talvez um dos maiores legados do Ferri, é ter classificado os seus opositores, as pessoas que não concordavam com essas ideias, de pessoas pertencentes a uma escola clássica, né? Então, como no sentido de algo já ultrapassado. Eu achei legal que a gente começou falando de coisas que foram superadas, mas às vezes a gente até usa esse discurso para reduzir algumas discussões que não nos agradam, e foi o que Ferri fez. E se a gente for parar para pensar o que a gente pensa como escola clássica, que é o que existiu antes, na verdade foram vários pensamentos extremamente diferentes entre si, né? Mas é o que a gente pensa hoje nas duas grandes escolas do final do século XIX e início do século XX, são a escola positiva e a escola clássica, né? A escola clássica que envolveria aí desde pensamentos mais iluministas, Beccaria, né? Feuerbach na Alemanha, e assim por diante. E depois a gente vai entrar um pouco na contraposição da escola positivista, né, na Alemanha, com a escola moderna, enfim, até com a luta de escolas. Eu não sei se a gente precisa falar de tudo isso. Isso tudo eu fui me lembrando, principalmente hoje de tarde, que eu estava dando uma estudadinha. Eu acho extremamente interessante, faz tempo que eu não entro em contato com a criminologia, né? Então, é legal pensar nessas origens. E depois a gente vai ter um terceiro nome que a gente costuma pensar muito quando a gente fala em escola, enfim, criminologia positivista, principalmente, que é o Garófalo, né? O Garófalo, na verdade, ele acaba se afastando muito do positivismo na defesa das ideias dele, porque ele acaba não conseguindo ir para o lado do empirismo, né? Ele acaba se refugiando numa noção de sentimentos, né? Na tentativa de explicar o que é o crime ou o que causa o crime. Ele vai dizer o crime é a violação, basicamente, de dois sentimentos, acho que é a piedade e a justiça. Não sei se vocês lembram agora, eu não vou me lembrar. Então ele acaba indo para um lado que não é justamente oposto à tentativa, né, ao empirismo das ciências naturais dessa época, né, uma coisa que não é observável propriamente. As ideias do Garófalo, elas foram muito, muito, muito mais extremas, muito mais extremadas. Elas desembocavam numa eliminação do indivíduo diferente, basicamente, né? Você vai ter também nessas escolas uma noção de uma vida, que são noções estereotipadas do indivíduo. Todos aqueles que não seguiam os padrões tidos como desejáveis na sociedade podiam se encaixar numa dessas categorias. E o Garófalo, interessante, o diálogo entre as áreas, eu estava lendo aqui o comentário, mas o importante do Garófalo, acho que para nossa discussão aqui, é trazer o conceito de periculosidade, que foi muito martelado no Garófalo, né? Ele falava muito no temor. E quando a gente fala nas escolas, basicamente, assim, o que definiriam essas duas escolas, ou como é que a gente poderia classificar alguém como sendo de uma dessas escolas? Primeiro, qual o fundamento do direito penal que se dava ao direito penal nessa escola? E segundo, fim da pena, ou fins da pena, né? Dependendo de como se vê. Então, a gente vai ter ali, então, dependendo do autor, um autor que defende mais uma teoria retributivista ou retributiva ou absolutista da pena, e a gente vai ter também uma outra vertente que é ou digamos um pouco mais utilitária, no sentido de que é as teorias relativas da pena, que vem com as noções de prevenção especial, geral, enfim. E o interessante é que o Garófalo, ele vai dizer a medida da pena não deveria ser o crime cometido pelo criminoso. Deveria ser o grau de temibilidade. Acho que ele fala até uma palavra assim, que ficou traduzido também, não sei como é que é em italiano, mas a temibilidade do indivíduo ou do que ele representa. Então a gente vê como é fácil você se afastar do ato, que deveria ser o ato criminoso, que também não é um ato neutro, que não é um ato ontológico, né? Não é algo que existe, mas é algo que é criado, né? Uma realidade muito mais jurídica. E a gente vê também que com a noção da periculosidade você vai puxar a pena
para algo muito mais extremo, né? Então, você já não tem mais uma noção de proporção entre a pena e o crime praticado. E eu vou parar um pouco de falar, porque senão é legal uma intervençãozinha, senão eu falo muito, gente. Alguma intervenção aí? Boa noite. Oi. Tudo bem? Tudo bom? É o seguinte, meu nome é Alexandre Trovão, eu falo aqui de São Luís, Maranhão, sou advogado aqui. Prazer. Prazer é meu. Foi um grande prazer também escutar a sua fala agora. E se você me permitir tirar uma dúvida com você, eu gostaria de perguntar o seguinte. Bem, sabe-se que o positivismo criminológico lá de Lombroso foi o marco científico da criminologia, certo? Então, assim, desse ponto de vista científico, qual teria sido, a seu ver, a maior contribuição do positivismo criminológico para as ciências criminais? Uhum. Não sei se dá para dizer qual foi a maior contribuição, né? A gente vai ter ali com Lombroso a criação de novas disciplinas, né, com a sociologia jurídica, por exemplo, em Lombroso, que eu acho que é extremamente relevante. A gente vai ter já existia desde Beccaria, né, a tentativa de separação entre direito e moral, entre quais são os fundamentos, e eu acho que o estudo das causas do crime como um todo, eu acho que, claro que o erro, ou um dos grandes erros é achar que, a gente tem um determinismo biológico, e dois, que o crime pode ser encontrado só no criminoso, né? Claro que não era o que ele defendia, assim, eu também não sou estudiosa desses autores, mas eu te devolvo a pergunta. Tu teria alguma ideia? A ideia de criminoso nato surgiu com Lombroso? Sim, mas na tradução do Ferri, né? Até onde eu sei. Uhum. Não, assim, para mim seria essa, mas eu não tenho certeza. Você diz assim, em termos de conceitos que são relacionados ao autor, assim, que a gente mais se lembra atualmente, é isso? Pode ser que sim, contribuição pode ser no sentido de algo que a gente leva com a gente até hoje, ou que a gente considera ainda muito valioso até hoje, ou verdadeiro, né? Claro que a gente sabe que, especialmente hoje, a gente fala em neurociência, né? A gente não vai nem falar Claro, também tem antropologia criminal, mas quando a gente vai falar da mente ou de alguma patologia e tudo mais, a gente vai falar muitas vezes de neurociências. E hoje, por exemplo, a gente sabe que a gente não tem exatamente livre-arbítrio como a gente achou que tinha. Assim como a gente sabe que existem algumas construções que nos tornam talvez um pouco mais, ou que tornam o desenvolvimento de características que nos predispõem à violação de algumas normas, por exemplo, é uma realidade. Mas daí achar que isso, primeiro, que a causa do crime é essa, e segundo, que isso é determinante, né? Eu acho que, em termos de contribuição, a gente não pode levar muitas coisas que eles desenvolveram naquela época com a gente, mas no sentido de que nós desenvolvemos disciplinas que estão destinadas a trabalhar isso e aperfeiçoamos métodos, né? Claro que depois o empirismo veio a ser contestado e, com razão, em seguida por outras descobertas e por outras experiências e vivências que a gente teve, né? Inclusive, principalmente no século XX, com as guerras e tudo mais. Eu queria fazer um questionamento. Tô satisfeito. Oi, boa noite. Boa noite. Prazer, meu nome é Marcelo, sou aqui de Maceió, Alagoas. É um prazer conhecer vocês pela primeira vez. Estava muito inquieto, Emília, com algumas colocações à medida que você ia falando, e você tocou exatamente no ponto que talvez consiga ali resumir toda a minha inquietude, que é exatamente a ideia de neurociência, né, desse campo de saber, talvez ainda muito novo, e que na realidade tem me inquietado muito as potencialidades de utilização dele no campo dos saberes criminais.
né? Especialmente com a ideia de culpabilidade. E aí parece que a professora Marina Cerqueira, ela tem desenvolvido, né, valiosos estudos nessa área, professora da Universidade Federal da Bahia. E aí eu queria que você pudesse, enfim, comentar um pouco como é que você enxerga essa ideia de aplicação da questão da neurociência no campo do saber jurídico criminal, especialmente no que se refere à culpabilidade. Seria talvez esse um retorno a um positivismo biológico ou talvez uma valorização dessa ideia de determinismo em relação às causalidades do crime? Como é que você percebe essa questão? Muito legal o teu questionamento. Eu confesso que eu também já pensei muitas vezes e eu não tenho uma resposta definitiva. Talvez seja uma forma de retorno, mas a gente retorna a vários outros conceitos e não significa que a gente repete os mesmos erros necessariamente, né? Ou que seja só negativo. Talvez reconhecer que a gente não tem toda a escolha, ou reconhecer a complexidade, eu acho, das nossas ações, enquanto expressões de nós mesmos, enquanto indivíduos, talvez seja algo positivo. Eu acho que é o seguinte, uma coisa é a ciência e outra é o que a gente faz dela. E eu acho que muitos dos nossos erros jurídicos, e não só jurídicos, políticos também, político-criminais, mas muitos dos nossos erros ao longo da história em relação a como a gente lida com o saber da ciência é justamente a nossa, primeiro, apreensão equivocada, porque, olha, a gente é jurista aqui, e se a gente for tentar agora começar a estudar a neurociência, bom, a gente vai acabar tendo que deixar de estudar um pouco do direito, a gente não vai ter a compreensão de todos os conceitos que são necessários, nem os neurocientistas têm, porque às vezes eles estão dedicando a pesquisa deles uma parte muito específica, assim como nós afunilamos, né, tendemos a afunilar muito, porque a gente tem que aprofundar alguns conhecimentos. Então, assim, eu acho que o direito... a impressão que eu tenho é que hoje em dia o direito poderia ser um pouquinho mais lento. Eu vejo a gente já discutindo muito sobre um carro automático, né? Enfim, autônomo, não automático, mas sobre a inteligência artificial, e eu acho importante a gente pensar sobre esses impactos, mas não necessariamente já sair regulando, ou saber que a gente está falando de hipóteses e que certas coisas a gente não tem como prever, mas enfim, eu acho que tem muito de, bom, a gente tem que esperar um pouco para ver o que a gente descobre, de que maneira, e saber que da falibilidade, ou enfim, um conhecimento novo. A gente está aqui no meio de uma pandemia falando em vacina, e acho que o Dória comentou hoje que no meio de 2021 já vai ter a vacina, já vai estar sendo produzida. A gente não sabe. Então, acho que tem que ter muito cuidado com o tipo de afirmação que a gente faz, o que a gente espera da ciência e o que a gente faz com ela. Então, eu não sei te dizer, porque eu acho que a tua pergunta depende muito em como a gente vai reagir como sociedade aos saberes que a gente vai conquistando nesse meio tempo. Sim. Não sei se é um pouco do que tu estava esperando ouvir. Não, sim, e você tocou também num ponto muito importante em relação a essa lógica cada vez mais rápida, economicista, eficientista, né? Que é um reflexo dessa racionalidade neoliberal que atravessa todos nós, né? Como sujeito. Eu acho que a gente tem, enquanto humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com a incerteza. É compreensível. Então, quando a gente vê novos saberes e a gente também, às vezes, não compreende as implicações disso, a gente sempre fala em complexidade e sociedade do risco. Eu lembro quando eu estava terminando a graduação e começando o mestrado, a gente falava muito disso. E é a sensação que a gente tem, mas talvez também se fosse a sensação que eles tinham lá no século XIX. Eu acho que é um pouco assim, a gente tem um pouco de resistência a essa incerteza, é natural a gente ter um pouco de medo e reagir, talvez de uma maneira muito negativa, mas eu acho que ela é inevitável pra gente. Né? Então, a reflexão, para mim, ela é inimiga da pressa. Então, acho que a gente precisa, acima de tudo, especialmente no direito penal, mas não só, né, não desmerecendo os outros ramos no sentido de, nossa, tem que ter mais reflexão. Acho que todos os ramos do direito nos afetam muito de maneiras diferentes. Acho que a gente tem que pensar um pouco mais. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Eu só queria fazer uma consideração rápida. Primeiramente, boa noite, professor Ney. É uma honra revê-lo por aqui. Boa noite, Emília.
Eu queria fazer uma reflexão rápida a partir das duas últimas perguntas, sobretudo iniciando da primeira pergunta, que quanto à contribuição do positivismo criminológico, me parece que eu acho muito preciso o comentário do Zaffaroni, quando ele fala que, na verdade, o positivismo criminológico ele traz como um legado ser um zoológico de fósseis vivos, né? E de alguma maneira se adapta a essa nossa realidade absolutamente imprecisa. E talvez, já relacionando com a segunda pergunta, talvez diante dessa nossa dificuldade de lidarmos com essas incertezas, a gente acaba buscando cada vez mais a certeza empirista do positivismo criminológico, e isso para tentar amenizar essa liquidez, né, para usar o termo de Bauman, que a gente vê hoje em dia, e isso de alguma maneira acaba transformando o direito penal num direito cada vez mais seletivo. E aí eu penso que também isso nos leva a um certo paradoxo, porque, de um lado, e até uma conversa que estávamos tendo antes do início aqui dos debates, de um lado, quando nós vamos entrar em conceitos de teoria do delito em um processo, fazendo uma sustentação oral, fazendo uma petição, a sensação que dá é que realmente isso não é analisado, os nossos argumentos não são analisados judicialmente. Então, isso leva a crer que, de alguma maneira, o direito penal ele está se mostrando um pouco complexo demais na prática. Mas, por outro lado, me parece que essa seletividade que se mostra concretamente por uma influência muito grande ainda desse positivismo criminológico e que culmina na seletividade penal, ela é uma consequência da tentativa excessiva de simplificação. Então, a gente acaba num paradoxo que precisamos tornar o direito penal, a teoria do delito especialmente, mais inteligível aos atores ali do sistema de justiça criminal, assim englobados advogados, juízes, promotores, mas, de outro lado, nós não podemos também flexibilizar tanto a ponto de criarmos algo não científico, até na linha do que o Lênio fala muito no discurso dele. Então, eu tenho particularmente, enquanto pesquisador do direito penal, especificamente, e não do processo, eu tenho uma angústia muito grande quando eu lido com essa dissonância entre a teoria do delito e o que ocorre no dia a dia dos tribunais. Desculpem até pelo desabafo aí, mas é realmente uma percepção que eu tenho e eu não sei como nós podemos sair aí desse buraco. Olha, eu acho que tu falou uma coisa bem interessante, que é a tentativa de tornar a coisa mais inteligível acaba simplificando demais. E eu acho que a gente poderia parar para pensar em que tornar acessível, em termos de conceitos e estrutura, não precisaria significar tornar, tipo, simplista. Eu acho que há, sim, alguns conceitos que a gente se apega, parece que a gente entra num buraco do coelho, da Alice, e discutindo algumas técnicas, sabe, alguns detalhes extremamente técnicos antes de falar do todo e da estrutura talvez um pouco mais clara, e talvez tornar isso um pouquinho mais acessível mesmo, e no sentido não só para os operadores do direito, mas para a população em geral, para que isso seja também algo orgânico, no sentido de compreensível e é uma coisa que a pessoa consegue ver no seu dia a dia ou consegue compreender. Então, conceitos de liberdade, livre-arbítrio, culpabilidade, né? Eu acho que há muitos conceitos que a gente não poderia deixar tão afastados da vivência mesmo, da compreensão do ser humano em sociedade ou na nossa sociedade. E eu acho que o direito penal, principalmente a teoria do delito, é muito da exceção. Mas e se nesse caso, e daí tu muda um detalhe do caso que tu recém narrou, do fulano, sei lá, matou A, matou B. Mas e se A quisesse... E aí tu fica num e se, daqui a pouco a gente entra num redemoinho e acho que isso acaba gerando conceitos que precisam ser abstratos, mas ao mesmo tempo que são aplicáveis a todas as exceções. Entende? Eu acho que um pouco da nossa dificuldade em harmonizar, talvez, a prática com o direito penal material é muito dessa tradição que tenta trabalhar até os últimos detalhes, só que ao mesmo tempo de maneira abstrata e aplicável a casos depois concretos, mas que esquece de deixar a coisa palatável ou de fazer essa correspondência com o mundo real e concreto. Não sei se faz algum sentido para ti.
Não, é isso mesmo. Eu assim, estou falando porque ninguém estava falando. Então, mas enfim, é isso mesmo. É como eu falo. Por exemplo, antes de entrar na live, eu entrei até para desafogar um pouco. Eu estava fazendo umas alegações finais de um crime de advocacia administrativa tributária. E aí eu estava vendo lá uma denúncia absolutamente sem analisar dolo, sem ter uma conduta em concreto, pura e simplesmente por conta de uma determinada concessão fiscal, de benefício fiscal. Então, assim, como é que a gente vai introjetar na cabeça, por exemplo, do promotor, que é quem começaria esse processo, que para ele oferecer uma denúncia, ele tem que pelo menos explicar o que ele está acusando. Então, como ligar isso com essa Sim. teoria? Me parece que é mais uma necessidade de ter que traçar, de ter que dar uma resposta propriamente do que efetivamente tentar... Sim, é legal que tu diga isso. Para a função original, né? Porque é legal que tu diga isso, porque eu estava analisando alguns julgados ali que eu acabei incluindo depois para a publicação da tese, e não assim, é STF, é nível STF, STJ, que são, em princípio, pessoas que a gente, né, os ministros, enfim, pessoas de alto saber, né, e falta, eles pulam, às vezes, eu acho, nos julgados por uns debates extremamente complexos, é assim que a gente foi acabar discutindo, né, reputação objetiva, mas sem falar antes do básico, que é, vem cá, essa denúncia não falou, ela falou que ele fez esse fato aqui, mas ela não falou não, falta ligar, cadê a subsunção, por que isso aqui significa X, por que X aqui na prática significa Y que está na lei. Eu acho que eu vejo muita coisa assim que se pulam etapas, e é real isso. No processo, eu vejo também muitas aberturas para questionamentos que ficam muito na teoria, tu vê, tá, mas isso aqui tá nas de que maneira isso se relaciona com o processo mesmo, né? Não, eu entendo a tua frustração, assim. A gente pode também, eu não sei se o desembargador Ney, ele quer fazer a gente fazer um diálogo assim, pipocando de um para o outro, para trazer a perspectiva também processual. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite do Helder, enfim, de vocês todos do Giro Processual Penal. Prazer gigante. Eu acho que tenho a compreensão de que grupos de pesquisa e grupos de debate abertos como esse que vocês criaram, eles são extremamente importantes para que a gente consiga produzir ciência, produzir conhecimento, enfim, mesmo na pandemia, onde está todo mundo um pouco socado e guardado em casa, enfim, isso é sempre muito bom. Então, primeiramente, eu queria agradecer muito o convite que vocês fizeram. Aqui eu vejo várias pessoas que eu conheço, o Helder, o Thales, enfim, que fizeram um grupo de pesquisa comigo há algum tempo em uma ou outra faculdade, ou foram meus alunos de graduação. Eu tinha, na verdade, montado uma pequena e rápida exposição, eu não entendi exatamente a logística, por isso que eu havia perguntado, acerca da questão da periculosidade, e eu queria trabalhar e discutir um pouquinho como eu acho que isso é percebido pela jurisprudência processual penal que se faz no Brasil hoje. Tá? Então, esse seria mais ou menos o foco que eu queria tratar. Em primeiro lugar, nós temos um problema que é um problema de fosso teórico. É um problema de divergência, às vezes, e de fosso principalmente, entre a dogmática que se faz na decisão processual, na decisão jurisprudencial, na decisão judicial, e aquilo que se produz na academia. Isso é assunto de várias conversas, a gente já discutiu muito isso com o Greco, principalmente, que está em Berlim, que para mim talvez o Greco seja, talvez não, o Greco é o nosso maior penalista entre vivos e mortos. E efetivamente a gente discute muito isso com o Luiz, e uma das coisas que fica claro é que nós acabamos não fazendo a mesma linguagem. Nós não usamos a mesma linguagem. O STJ ele tem uma maneira muito peculiar de decidir, uma maneira muito peculiar de estabelecer uma jurisprudência processual penal, que analisa aquilo, percebe qual é a linha de um ministro ou de outro, consegue perceber o que faz a ministra Maria Tereza, o que faz o ministro Rogério Schietti, o que faz o ministro Ribeiro Dantas. A gente consegue entender a lógica disto. Quando você pulveriza isso
para 20 mil juízes, e a metade deles com competência penal, você perde um pouco essa visão sistêmica que os alemães têm bastante apego, o Emílio sabe disso, que é uma certa compreensão da dogmática a partir de um eixo comum e a partir de uma posição firmada lá na corte em Karlsruhe. Então, a partir de Karlsruhe. Então, na verdade, a gente tem uma compreensão extremamente aberta disso no Brasil. E nós podemos pegar, por exemplo, uma decisão como no Rio Grande do Sul, em que absorve completamente o porte de arma para traficante de entorpecente, porque isso é instrumento de trabalho, você não pode traficar se você não tiver uma .40 na cintura. Bom, eu até acho que traficar cocaína na fronteira estando desarmado é uma coisa estranha, mas daí a você usar isso como fundamento argumentativo de uma posição dogmática, eu acho que vai aí uma distância muito grande. Então a gente tem uma assimetria, e essa assimetria ela só pode ser resolvida, essa dispersão de pensamento, ela só pode ser resolvida quando a gente aproxima a academia do judiciário, o judiciário da academia. Eu tinha um antigo professor meu, que vocês não conheceram, se tiver alguém aqui mais próximo da minha geração pode ter conhecido, que ele dizia o seguinte: a academia briga tanto com o judiciário porque os juízes gostariam de saber tanto quanto os professores sabem e os professores gostariam de ganhar tanto quanto os juízes ganham. E aí esses dois núcleos vão brigando aí ad eterno. Eu não sei se é verdade, eu só sei que nós que fazemos as duas coisas, eu e outros tantos, apanhamos dos dois lados, né? Porque na academia você é o juiz e no juiz você é o professor. No judiciário você é o professor, isso é sempre muito ruim. Então, eu queria começar dizendo que esse tipo de aproximação ele é muito bom, muito boa. Essa modalidade de grupo de pesquisa que a gente tem, eu preferia que o grupo fosse nas praias de São Luís, mas elas estão um pouco interditadas pela pandemia, e eu estou muito longe, estou em Brasília, mas o último grupo de pesquisa que eu tive para analisar Foucault, a gente se reunia na terceira barraca de uma praia chamada São Marcos, o pessoal do Maranhão que está nos ouvindo vai lembrar, e era muito bom passar as tardes de sexta-feira discutindo Foucault na beira do mar, eu garanto, recomendo, é muito legal. Mas, enfim, então, eu acho que é importante o que vocês fazem, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por isso. Primeira coisa que eu queria deixar pontuada, já que a gente vai discutir a questão da escola positiva, vai discutir um pouquinho de Ferri, vai discutir um pouquinho de Garofalo, vai discutir um pouquinho do que veio de Lombroso, eu queria passar essa etapa. Tudo que efetivamente havia para ser dito da caracterização do que é isso, a Emília já colocou. Eu queria ver como é que isso acontece na decisão judicial hoje, porque ninguém cita mais Lombroso numa decisão judicial, ninguém cita mais Ferri, ninguém lê, a maioria chama a Garofalo de Garofalo, e a gente nunca sabe qual é a pronúncia correta, a não ser que a gente estudou na Itália. Então, qual é a consequência disso? O que isso representa para o João da Silva, que está preso em Pedrinhas ou em qualquer outra penitenciário, aquele que vai para uma audiência de instrução e julgamento amanhã de manhã no juizado qualquer. O que isso representa? De onde vem isso? Porque fora essa, digamos, a modernização do discurso, o que nos sobra é um dado histórico. Porque a gente não encontra mais de sã consciência quem subra num caixote em qualquer campus universitário para dizer que o Lombroso estava certo. O último que fez isso ficou em Auschwitz, ou ficou em Dachau. Então, isso efetivamente não existe mais. Mas existem outros reflexos que precisam ser estudados. Então, isso é um ponto que eu acho que precisa ser pensado, como isso, de alguma maneira, ou o norte, ou o princípio dessa ideia positiva, ela acaba chegando na jurisprudência brasileira. E aí eu tenho dois pressupostos para trabalhar com vocês. O primeiro vem do cinema, o segundo vem do cinema, eu já chego nele. Mas o primeiro vem, na verdade, de um embate que a gente tem muito grande entre as ciências duras e as ciências humanas. Para mim, isso é melhor explicado por um cara que não é do direito, que chama-se Karl Popper, quando ele discute a lógica da pesquisa científica. Para mim, é o cara que explica isso. Por quê? Porque, na verdade, o que é ser científico na criminologia? O que é ser científico numa decisão judicial? 2 mais 2 vão ser 4 num quadro negro, ou num quadro branco, ou num computador. Mas 2 pessoas que são violentas não têm necessariamente um filho perigoso. 2 pessoas que cometem um delito não têm necessariamente um filho. O inverso também não funciona. Eu não posso tratar ciências humanas com nenhum 2 mais 2 são 4, com nenhuma lógica. E a lógica, digamos, médica, que vai se extrapolar de qualquer senso
de humanidade com o Mengele, com todas as experiências patrocinadas por Geber na Alemanha de 30 a 45, toda aquela ideia de que era possível entender o cérebro criminoso, era possível, enfim, toda aquela coisa horrorosa do Holocausto, talvez seja o marco, o último ponto em que a gente realmente tem medo daquilo. Laranja Mecânica no cinema recuperou um pouquinho essa ideia meio doida, mas enfim, o certo é que isso, da forma como foi construído, ele tem um ponto histórico, mas ele era uma tentativa de dizer que as ciências naturais têm respostas para comportamentos humanos. Esse é o ponto. Era dizer que eu posso reduzir a uma fórmula matemática ou eu posso reduzir a um conhecimento das ciências duras uma potencial probabilidade ou perspectiva de cometimento de delito, uma periculosidade daí decorrente ou uma explicação de por que o crime foi dessa maneira. Esse é o ponto. Vamos jogar todo esse pessoal aí para o lado, Ferri, Garófalo e Lombroso, e vamos lembrar de 3 coisas. Os experimentos que começaram a ser feitos nos Estados Unidos a partir da tentativa de perfis psicológicos para descobrir serial killers. E vamos partir, por exemplo, de outras experiências que foram feitas para tentar conseguir uma compreensão, digamos, psicológico-espiritual para entender como é que o crime poderia ter acontecido. São 2 experiências completamente diferentes, mas elas são a mesma coisa. Uma tentativa de encontrar uma justificativa nas ciências duras para atos e atitudes que são analisadas nas ciências humanas. A gente não se livrou disso. Quando eu tento encontrar inteligência artificial para definir perfis criminosos, é disso que eu estou falando. Quando eu trato de junção de dados para entender qual é o perfil sociológico de alguém, ou seja, eu vou mapear toda a tua vida pelo Google, vou mapear toda a tua vida por qualquer padrão de TI e vou entender o que tu és capaz de fazer. Se eu encontrar um juiz que entenda que ele tem 5, 6, 10, 20 marcadores da tecnologia da informação, 20 marcadores de uma inteligência artificial que implicam no indicativo de periculosidade, eu terei uma resposta da tecnologia dizendo que sim, muito provavelmente, ele poderá matar de novo amanhã. Então, veja, nós migramos, na verdade, da compreensão naturalista no sentido de que o homem, o criminoso já nasce como tal, que dependendo do tamanho, do formato do crânio, ele é um criminoso ou não é, dependendo do contexto natural, ele é ou não é propenso à violência. Esse modelo, isso ninguém fala mais nos anos 2020. É difícil dizer ninguém fala mais, porque hoje tem gente que diz que a Terra é plana, que a vacina mata. Então, essas loucuras elas não podem ser abandonadas, porque elas reaparecem, e às vezes com um potencial de uma absurdez crônica, mas enfim. Não é disso que se trata mais. O que se trata agora é de construir perfis sociológicos a partir de cruzamentos tecnológicos das ciências duras, ou seja, da própria inteligência artificial construída a partir de códigos binários e, com isso, indicar um elemento de periculosidade. Esse me parece o ponto que precisa ser questionado. O segundo deles, meio transcendental, ele vigorou aí até os anos 90. Minority Report é o filme que eu queria mencionar e que trata exatamente disso, de uma perspectiva psíquica que possa me indicar, através do psiquismo, a existência ou não de crimes. E aí existem outros filmes feitos nisso, mas isso é uma tendência, e autores escreveram sobre isso lá pelo final dos anos 90. Mas isso também não aparenta ser um problema hoje. O que aparenta ser uma questão a ser discutida é a tendência que a inteligência artificial tem ou não tem para indicar isto. Ou seja, para definir a periculosidade a partir de marcadores de comportamentos que são tabulados, que são jogados dentro de um programa e que podem te indicar alguma coisa. E eu queria que vocês guardassem esse ponto. Tá? E a outra coisa que eu queria mencionar é, bom, isso já chegou no dia a dia da jurisprudência no Poder Judiciário? Não. O Poder Judiciário hoje trata de outra maneira. Eu diria que nós temos, no quesito periculosidade, uma influência do moralismo médio muito grande. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo a vocês. Dependendo de qual é o crime, a posição processual dos tribunais ela é diferente. E ela é diferente nas questões formais, o que não deveria ser. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Chega na minha sala, no meu gabinete, um ex-aluno, primeira vez que vem ao tribunal, enfim,
E o famoso café contigo, professor, e a gente conversa, diz que você está fazendo o que aqui? Eu vim fazer uma sustentação oral, mas não é na sua turma, professor, é na outra turma, processo criminal, e eu tenho 6 meses de escuta clandestina, não existia nenhuma decisão judicial, e aí ele me mostrou uma ou outra certidão, não tem escuta, está aqui os autos, os áudios, as transcrições, a decisão judicial era toda baseada na transcrição, e ele estava preso, enfim, explicou e tal, o que o senhor acha? Eu disse, olha, não vou te poder dar nenhuma informação concreta, porque se vier no futuro embargos infringentes, eu volto na sessão, eu não posso adiantar posicionamento. Mas a decisão do tribunal realmente é sempre no sentido de não reconhecer a licitude e a teoria da única sustentação. Se a decisão judicial se sustenta num ato que é nulo, efetivamente não tem outra sustentação e não há possibilidade de manter a prisão. É isso que o tribunal diz unanimemente. Ele vai saindo na minha sala, eu pergunto me lembrei, qual é o crime? E ele solta de lá, tráfico internacional de drogas, 40 toneladas. Ele vai perder 3-0. E perdeu de 3-0. Mas o que eu quero dizer com isso? Qual é a licitude de uma decisão de prisão baseada numa escuta completamente clandestina, em se tratando de crime de licitação, de descaminho ou de qualquer coisa que tenha um potencial moral ou um choque moral para a sociedade diferente. 40 toneladas de cocaína é uma outra coisa. Mas, processualmente, as decisões têm o mesmo peso, porque nós não estamos tratando do crime, nós estamos tratando de uma prisão preventiva pelo 312, baseado numa prova que é nula. Os tribunais fazem isso todos os dias. Os tribunais, todos os dias, utilizam as regras processuais como instrumentais a partir da compreensão moral finalista que tem sobre o crime que está sendo investigado. Não ensinaram isso para vocês na faculdade. E ninguém assume isso numa decisão judicial. Mas se vocês fizerem um mapeamento, uma pesquisa sobre como decidem os juízes acerca de prisões preventivas em tráfico internacional de entorpecente e como decidem os juízes acerca de prisões preventivas antes da Lava Jato, dos crimes de corrupção passiva, vocês iam ver a diferença abissal. Depois da Lava Jato, nós temos uma viragem completa. É mais fácil uma prisão preventiva, numa acusação, mesmo que fundada, de corrupção passiva, do que uma prisão preventiva num crime de violência doméstica, por exemplo. Quando a possibilidade dele cometer de novo uma agressão à mulher em casa é 10 vezes maior do que dele praticar outro crime apurável pela lei de licitações. E o sentido da periculosidade, ou o sentido da possibilidade de reiteração dos atos para decreto de prisão 312 é enesimamente mais presente nos crimes de violência doméstica do que, eventualmente, no crime de corrupção, onde a licitação não vai acontecer de novo, ele não é mais servidor público, ele não é mais advogado, a empresa não está mais lá, e você poderia resolver o problema do patrimônio público com um bloqueio geral de bens, processo criminal célere, e não uma prisão preventiva que não tem eficácia e não tem concretude em termos de definitividade. Mas o judiciário, em termos de decisões processuais penais, ele utiliza o raciocínio da periculosidade fundado na compreensão moral da reprovabilidade pelo crime que ele vai investigar, que ele vai processar. Isso é facilmente perceptível em qualquer análise mínima de decisões judiciais. E eu vou terminar a rápida exposição para, enfim, a gente perguntar e discutir o que preciso, com outra colocação. Nós temos um judiciário que, lamentavelmente, ele é excludente e racista. Ele é excludente por quê? Porque, na verdade, aquilo que me choca, aquilo que me agride, aquilo que não é um crime que envolve as pessoas que estão próximas de mim, antropologicamente e sociologicamente consideradas, eu tendo a ter uma repressão maior. É mais fácil eu julgar com muito mais força uma prisão preventiva e impor, eu, judiciário, uma prisão preventiva em um jovem negro de periferia com 10 quilos de maconha no fundo falso de um Fusca 79, do que um garoto cujo pai é advogado ou foi parlamentar ou é empresário, que é pego com uma quantidade dobrada de cocaína dentro do seu, enfim, do seu Mercedes ou qualquer carro de outra natureza. A forma como nós julgamos é uma forma de exclusão, porque nós incluímos os iguais e excluímos os desiguais, e fazemos com que aqueles que não são parecidos conosco sejam relegados ao limbo. Existia um político antigo da terra do Carlos Helder que dizia o seguinte:
aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. É o que a justiça, lamentavelmente, faz com o tráfico de drogas. Há um levantamento belíssimo, eu recomendo esse livro, do Marcelo Semer, eu fiz parte da banca de doutorado dele, em que o Marcelo discutia a questão das decisões do tráfico de drogas. Ali tem um levantamento estatístico maravilhoso. 40% dos presos por tráfico de droga do estado de São Paulo estão presos por uma quantidade de drogas que, se eles tivessem sido presos em qualquer outro país latino-americano ou europeu, o máximo que poderia acontecer era uma perda da droga, perda administrativa. Em boa parte deles, eles estariam liberados para portarem e fumarem a maconha onde quisessem. Ou seja, nós estamos lotando as penitenciárias no hiperencarceramento, no escarceramento em massa, por uma questão absolutamente de compreensão moral. Porque nós entendemos, de alguma maneira, que isso é mal. E nós não estamos condenando o que está ao lado, porque o perigoso não é o que mora do lado do apartamento do Marcelo Herval. O perigoso não é o que mora do lado do apartamento do Carlos Helder. O perigoso é o cara que mora na periferia de Maceió ou na periferia de São Luís. Eu estabeleço uma lógica de perigo para o desigual. Só que o desigual, num país com o histórico que nós temos, com a formação histórica que nós temos, o desigual, em regra, é pobre e negro, ou pardo. Ou seja, o desigual não é aquele que, de uma maneira ou de outra, é próxima da nossa maneira de perceber o mundo. Isso aí é estatístico, isso não há como negar. Isso há como entender que os juízes não fazem isso conscientemente, ou que é razoável que os juízes tenham essa compreensão moral e entender que a distorção, quando eu trato da cocaína no shopping e trato da maconha no boteco da periferia, é uma distorção em que a liberação ou a pouca influência do poder punitivo sobre a cocaína no shopping é que está errado, e não aquele cara que foi pego com 2 fininhos numa bicicleta. Portanto, isso me parece o problema. Essas duas vertentes elas devem ser consideradas em qualquer projeto de pesquisa sobre periculosidade hoje. Qual o limite que eu posso estabelecer para a inteligência artificial ou para todos os mecanismos tecnológicos para a definição de perfis criminológicos que possam influenciar decisões a partir da periculosidade e da potencial probabilidade do cometimento do delito? Eu posso usar o Waze, Google e etc. Há uma decisão conhecidíssima nos Estados Unidos em que alguém foi condenado ou sofreu uma majorante por conta do seu cadastro do Waze, a quantidade de vezes que ele teve em determinado lugar, ou em determinada, enfim, lugar violento. Eu não conheço a decisão, só comentários sobre ela. Ou seja, você pega o meu Waze e descobrem que eu toda semana vou naquela boca de fumo. Ou pegam o GPS do meu celular e descobrem que toda semana eu estou na casa do assassino. Isso funciona como uma lógica em que o meu perfil criminológico dentro de um programa de tecnologia da informação diz que eu efetivamente sou culpado ou que eu tenho a razoável possibilidade de ter uma relação com aquele delito. Quais os limites da inteligência artificial dentro desse processo é um assunto a discutir. E o segundo é uma análise sobre aquilo que fazemos no judiciário, que me parece que precisa ser escrutinada de tal maneira a que percebamos que o judiciário efetivamente é excludente, moralista e racista. Isso não é uma crítica pessoal, isso é uma análise estrutural. É só perceber o que nós fazemos nos delitos de entorpecente, tráfico, porte e uso, e como nós apenamos mais, e como esse apenamento maior, e considerando a nossa construção histórica, nós continuamos sendo os elitistas e que efetivamente reproduzem esse modelo. Eu já disse diversas vezes, em diversas palestras, isso não é segredo para ninguém, que eu acho que a gente precisa de um pouco mais de republicanismo, de democracia na história do judiciário. A aristocracia foi embora, o segundo reinado foi embora, e ficaram no lugar dos barões, duques e marqueses, ficaram ministros, desembargadores, juízes e por aí vai. Nós criamos uma aristocracia que pensa como aristocracia, julga como aristocracia e expurga como aristocracia. E efetivamente faz isso sem muita densidade dogmática processual penal, embora existam 200 mil juízes que mereçam todos os aplausos do mundo. Eu já falei de 4 aqui, falaria de muitos outros. Mas, sistemicamente, é uma crítica que deve ser feita. Portanto, esses 2 pontos são que eu gostaria de lançar para o debate. Já falei demais. Queria agradecer a paciência de vocês, a gentileza e a imensa agradabilidade do convite. E a gente toca e discute o que mais for preciso. Obrigado, gente.
Eu posso já vou me manifestar antes que que outra pessoa se manifeste. Não, só para salientar 2 pontos que eu acho interessantes que o senhor acabou falando agora na sua fala. Primeiro, é sobre o conceito de periculosidade. O que a gente falar de periculosidade, ou a gente ter uma noção de periculosidade se eu não tenho um conceito muito claro do que ela significa. E aí o senhor acabou definindo muito bem o que ela significa na prática e no judiciário. Né? Que a periculosidade ela não está baseada naquele fato concreto, mas na noção abstrata de gravidade moral do crime imputado, enfim, do crime, né, pelo qual a pessoa está sendo processada. E outro ponto que eu acho muito interessante é a gente parar para pensar que por meio de uma condenação moral quase que absoluta de alguns tipos de crimes que são na prática sempre relacionados a algumas pessoas de algumas etnias específicas, não é só aquele autor em concreto, mas é aquelas características porque aquelas pessoas estão relacionadas àquele tipo de delito, né? Então a gente se afasta de um direito penal do fato, que eu não sei se na prática já existiu muito claramente, né? Porque a gente sempre tem um pouco de moralismo, a gente tem tido e não conseguiu se livrar disso até agora, mas que essa condenação que se faz de alguns crimes que são praticados, ou que, enfim, não é só o tráfico de drogas, é tráfico de uma droga específica, ou a maneira como ele é feito, ou é onde ele é praticado, acaba levando a um tratamento mais rigoroso, não só por parte da condenação mesmo do direito penal material, mas inclusive em relação aos institutos processuais que o senhor mencionou, né? Ao tratamento processual mesmo da pessoa. Eu vou trazer também aqui algumas contribuições até que surgiram tanto hoje como no outro papo cruzado, acho que justamente inerentes ao diálogo do penal material com o processual, que diz respeito a como se dá essa dinâmica. O que me parece, assim, que me surge o questionamento de um paradoxo no diálogo do material com o processual é que acaba que é a dogmática material que acaba sendo dando suporte ao discurso por meio até mesmo do funcionalismo, né, que foi o que a gente tratou na semana passada, é o que dá o suporte ao discurso do direito no papel do magistrado enquanto alguém que vai promover a segurança. E essa promoção de segurança por meio da prisão preventiva, né? E como justamente esse discurso é o que reduz a dogmática material, porque reduz os aspectos penais e aspectos constitucionais que a pessoa tem em função desse discurso, né, esse processo, o fenômeno da securitização que respalda o discurso do magistrado e como esse discurso, na verdade, vem fundado, tem muito fundamento na dogmática material. E aí eu me pergunto maneiras que a gente poderia encontrar para dogmaticamente ter fazer um giro, né? Ou pelo menos mitigar esses efeitos que vêm sendo feitos para se mudar certos discursos na dinâmica processual. Aí não sei se tanto Ney Belo como Emília teriam... Eu acho assim, o que eu queria te dizer. Só um instantinho, estou terminando de fazer uma coisa rápida aqui. Eu acho que, na verdade, o que faz a diferença de outros sistemas para o nosso é que aqui as coisas não são muito explicitadas. Ou seja, uma coisa é eu definir, eu penso como Lombroso, por isso. Então, isso é uma opção, isso é uma construção teórica que eu fiz e optei por ela. Eu estou chamando jabuti de jabuti. Outra coisa
é eu escrever 4, 5, 6, 7 laudas para pegar a teoria do domínio do fato e dizer o inverso do que foi dito por quem escreveu a teoria. Ou tratar de cegueira deliberada, dizendo coisas que não passaram muito pela cabeça do tribunal alemão, de nenhum dos ministros, quando mencionou, do juiz, quando mencionou aquilo. Principalmente porque o artigo do Código Penal alemão não se repete no Código Penal brasileiro. Então, isso o Greco tem uma passagem belíssima, ele diz o seguinte: bom, cegueira deliberada no Brasil, eu vou ter que chamar de dolo eventual e vou ter que dizer coisas diferentes do que os alemães dizem, porque isso só é razoável porque ele tem uma lei diferente. Eu não posso interpretar dessa maneira. Então, o primeiro ponto que eu acho, nós temos que ter um pouquinho de clareza naquilo que eu estou dizendo, enquanto magistrado. Então, o caminho disso, para mim, chama-se argumentação jurídica. Aí eu vou voltar para o Neil McCormick, Protienza, e principalmente a argumentação jurídica sobre provas. Eu preciso dizer as razões pelas quais alguém entrar no apartamento significa dizer que ele é dono do apartamento. Por que este apartamento não está no registro cartorário em nome de X, não significa dizer que ele é de Y. Muito bem, é possível que seja assim, mas eu preciso argumentar. E eu não consigo argumentar se eu não souber, se eu não tiver uma coisa que o Atienza chama de unificação pelo conhecimento. É o mesmo teatro argumentativo. Em Siracusa já se dizia isso quando se tratava de argumentação. Ou seja, eu preciso estar falando a mesma coisa, eu preciso de uma linguagem da comunidade dos juristas. Eu preciso que as pessoas entendam que linguagem eu estou tratando. E o que aconteceu nos últimos anos? O inverso disso. Dona Maria batendo bolo 4 horas da tarde, assistindo o Jovem Pan, ela entende muito mais de prisão preventiva do que o Helder. Seu João na mesa do bar, tomando cerveja de manhã cedo, às 9 horas da manhã, é possível, né? Ele entende muito mais de apelação criminal do que eu. E o que acontece? Quando isto era no bar, ele tinha uma posição específica. Quando ele migra do bar para a internet e faz com que o Humberto Eco diga que a internet deu voz aos imbecis, deixa o Humberto Eco lá no caixão, mas a frase dele é essa mesmo, e eu uno todas essas pessoas pela rede universal de computadores, as pessoas começam a criar um movimento. Antigamente, todas as cidades de vocês, a de Thales, a de Roberto, a de Marcelo, a de Emília, a de Helder, que é a mesma da de Thales, a de Bárbara, todas essas cidades têm um louco de praça. Ou 2. A internet pegou todos esses malucos e juntou, conectou todo mundo. E eles viraram um movimento. E as pessoas começaram a entender esse movimento como uma coisa possível de construir algo. E aí a gente criou, e eu estou fazendo esse giro para chegar no seguinte ponto. E aí a gente chegou num momento que o Celso Campilongo chama de desdiferenciação. Uma das características do direito, o direito penal incluído, é a diferenciação. O meu discurso penal é diferente do discurso do jogo de futebol. Ele tem lá o seu valor informativo, divertido, mas ninguém condena ninguém baseado na opinião pós-jogo de futebol. Quando eu rompo esse troço, ou seja, eu mato Luhmann 2 vezes, que é o pai da teoria dos sistemas, eu crio uma alopoiese absurda, eu disperso isso e a diferenciação, que era característica do direito penal, passa a ser algo utilizado para condenar o direito penal. Não é à toa que o Gilmar chamou a Globo News de terceira turma do Supremo. Por uma só razão, eu dispersei. Quando eu disperso o conhecimento, eu não consigo entender por que eu estou condenando e por que eu estou absolvendo. Eu não consigo entender e nem justificar por que essa pena é maior do que a outra. Eu simplesmente invadi o direito por uma alopoiese. E esse é, para mim, o grave momento, o grande problema do fazer ciência jurídica hoje. É que todo mundo virou jurista. Todo mundo virou teórico do direito penal, especialista em corrupção, principalmente. E aí nós criamos uma lógica em que eu não consigo sistematizar os raciocínios. Então, e eu tenho colegas, nós temos colegas, que julgam a partir da imagem que a sua decisão terá nos trend topics do Twitter. Ou como a sua decisão será lida às 7 horas pelo William Bonner.
Ou o que o Reinaldo Azevedo vai falar dela. E por aí vai. E aí o que nós fizemos? Nós abandonamos uma coisa que é muito cara para os alemães e para os americanos, que é a comunidade científica que trata disso. Se eu der uma opinião sobre aviões, por favor, não aceitem. Não deixem de voar ou não voem porque eu falei alguma coisa do 747, do 767 ou do Airbus. E qual é a razão que Dona Maria bater o bolo às 7 horas da tarde tem que influenciar uma decisão de uma corte de apelação? Obviamente que eu estou sendo pictórico e coloquial. Mas o que eu quero te dizer é que isso fez com que nós perdêssemos, nós deixássemos de ter uma discussão de correntes teóricas, de juízes vinculados a compreensões teóricas distintas sobre o Instituto, e nós invadíssemos o espaço do direito, e o direito penal incluído, e as decisões condenatórias incluídas, as decisões que se baseiam na periculosidade incluídas, e as prisões preventivas incluídas, por esse conhecimento, que não é conhecimento, é opinião. E aí nós perdemos completamente a sistematização. O que a gente precisa fazer? Voltar um pouquinho para a academia, saber do que você está falando, parar de usar o domínio do fato para o governador do Estado em função de um... Esse fato é concreto, o relator fui eu, em que você imputa a um governador de Estado, e aí é improbidade, mas vamos usar o exemplo, porque a Constituição é a mesma, um superfaturamento de tampa de bueiro, mas não é propriamente a licitação, é a espessura da tampa do bueiro, baseado na teoria do domínio do fato. Então, se você é governador do Estado de São Paulo e alguma empresa ganhou uma licitação, fez para tampa de bueiro, colocou 5 centímetros a menos de chumbo, então você praticou um ato de improbidade, isso se espraia para o direito penal de uma maneira muito grande, porque ninguém sabe o que está falando quando fala de teoria do domínio do fato. E a mesma coisa vem acontecendo com o cegueira deliberada. E tantas outras. E isso, para mim, é um mergulho na alopoiese que precisa ser urgentemente resolvido interna corporis, porque o judiciário tem que saber ao menos o que fala, quando fala e principalmente quando condena e quando absolve. Dani, eu acho que eu falei demais, mas acho que era isso. Muito obrigada. Não sei se Emília quer fazer alguma outra pontuação antes, ou se a gente tem algumas pessoas que se inscreveram. Não, acho que pode tocar a ficha. Tá, então, Roberto, a palavra está contigo. Valeu, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o áudio? Certo? Beleza. Boa noite a todas e todos. A pergunta que eu vou colocar aqui seria pensar nesses dois espaços um problema que me parece muito caro, né? Nós estamos tanto no neoliberalismo, em que não se pensa na qualidade do julgado, mas na quantidade, né? E sempre condenatórios. E também numa perspectiva de que nós não pensamos, e aí a ordem pública serve para isso, né? E no outro lado, a presunção de inocência foi pelo ralo, basicamente. A pergunta que eu vou trazer é se o que o Checaira, o Alberto Silva Franco, o Rafael de Souza Lira, quando pensam na lei de responsabilidade política da magistratura, né, seria um espaço razoável para a gente estar disputando boas decisões. Porque, de um lado, a gente tem o CNJ abrindo representações contra decisões corretas, né? Kenaric, entre outros grandes embargadores, já foram representados, entre vários. Mas para essas decisões ruins, para essas decisões que aplicam ordem pública no que a Manu Abá chama de julgando em linha de montagem, não seria também uma perspectiva da gente responsabilizar esses magistrados, a partir dessa lei de responsabilidade política, por essas decisões teratológicas que ferem completamente a presunção de inocência? Seria um espaço para a gente disputar ou não? Eu jogo isso para o debate. A pergunta complexa. Eu não sou muito, acho que a pessoa mais, nesse debate, a pessoa mais qualificada para levar essa questão. O que você acha? Tudo bem, Emília, eu vou te salvar. Vamos lá. Você falar de CNJ, pode ser, tá bom, vamos lá. O que eu acho, Roberto? Eu acho o seguinte,
O papel aceita tudo, representar todo mundo pode, né? Eu acho que não dá para fazer essa crítica tendo como lastro de informação a representação. Porque tem representação no CNJ das mais absurdas e esdrúxulas do mundo. Então, representado, todo mundo pode ser, não é problema. A gente tem que fazer esse filtro por condenação ou por uma eventual reprimenda que o CNJ faça. De qualquer sorte, alguns tribunais têm sido muito conservadores com juízes liberais, o que é um absurdo, que a minha amiga Kenari sofreu, todo mundo conhece, todo mundo sabe, aquilo foi um despautério. Então, efetivamente, isso precisa ser observado. Mas o processo de representação por má decisão, ele me parece, e aí eu vou ser um pouco mais restrito, ele me parece complicado para o CNJ, porque o chicote muda de mão. Se eu consigo uma composição do CNJ que adore um juiz liberal, aí a gente vai punir os conservadores por decisão esdrúxula. Mas aí, se o chicote mudar de mão, são aqueles que efetivamente têm uma visão mais liberal do contexto, do mérito da decisão judicial, que vão efetivamente sofrer. Quando Vará me disse, no final dos começo dos anos 90, que o direito alternativo era uma péssima saída para o direito penal, ele, na época, foi execrado por todo mundo que trabalhava pela Verinha e por todo mundo que trabalhava com criminologia liberal. E ele dizia o seguinte: vocês estão partindo do pressuposto que o juiz é bom, e se o juiz for mal? Quando o chicote muda de mão, as coisas ficam muito complicadas. Portanto, eu sou radicalmente contra atribuir qualquer gigantismo ao CNJ para punição de mérito de juízes. O que a gente precisa efetivamente é discutir decisão judicial dentro da estrutura do judiciário, não no órgão de controle. O órgão de controle existe por outras razões. A primeira parte da tua colocação é mais ou menos o que eu penso. Segundo, eu acho que a gente tem que participar do embate, sim, mas é um embate judicial. É o embate com argumentos, é o embate argumentativo nos tribunais de apelação, é o embate argumentativo nos tribunais superiores, é a construção de tese que possa efetivamente ser julgado e decidido nos tribunais, é fazer o que o Maurício Dieter faz, é fazer o que Zacaria Toron faz, é fazer o que, de certa maneira, Cacai também faz em algumas situações, é estabelecer uma advocacia de combate que efetivamente discuta argumentos. Mas a punibilidade exógena pelo CNJ, eu tenho muito receio dela, porque Deus me perdoe da bondade dos bons e da maldade dos maus, eu mesmo me protejo. Se eu concordo com isso, eu vou concordar que alguém me deu tiro depois. Eu não tenho nenhum problema que as minhas decisões, sejam liberais ou conservadoras, depende do rótulo de quem vê, sejam reformadas. Mas eu tenho muito problema com que um órgão externo de controle da atividade do judiciário passe a exercer um controle moral, um controle conteudista da decisão que eu dou. E eu acho que a gente tem que fugir disso. É isso. O Ramiro tem uma colocação, uma pergunta. Mas... Alô? Ah, tá. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim. Certo. Boa noite, pessoal. Cumprimento a todos. Eu primeiro gostaria de cumprimentar, agradecer pelo evento do Giro Processual Penal na pessoa do meu amigo Carlos Helder, que foi quem me convidou. Na verdade, ele vem me convidando há muito tempo, mas sempre temos conflitos de horário. Eu nunca tinha conseguido assistir uma reunião. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E agradeço também aos debatedores. A Emília, que foi minha colega nas Ciências Criminais da PUC, eu sou mestrando, estou no ano de conclusão. A Emília também é uma pessoa que me ajudou muito na temática do bem jurídico. Ela, inclusive, me emprestou bibliografia do professor Luiz Greco, tão citado pelo professor Ney Belo agora, que eu simplesmente não encontrava lugar nenhum e tem sido essencial para mim. Então, a Emília me ajudou muito. Estou muito feliz de estar aqui hoje também na presença dela. E agradeço também as palavras do professor Ney Belo. Eu não conheço pessoalmente, mas o senhor tem um texto que, inclusive, é parte já da minha dissertação sobre crimes previdenciários. O senhor tem um texto a respeito de desses crimes que são tão polêmicos. Então, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pela pesquisa, porque esse texto é antigo para burro. Eu acho que é 95. Sinal que a pesquisa foi bem feita. Parabéns. 96. Um pouquinho mais recente.
Mas, enfim, eu tenho duas pequenas considerações para tentar contribuir com o encontro de hoje. A primeira delas, com relação à escola positiva, é que nas minhas pesquisas, inclusive para minha dissertação, porque na minha dissertação eu quis estudar um pouco da origem da Previdência no Brasil e tive que voltar até o Estado Novo, eu acabei estudando um pouco mais da escola positiva, até por vias reflexas, assim. E eu percebo que a influência dela chegou no Brasil muito mais do que nós tenhamos nos dado conta disso. Nós discutimos muito a influência do Código Processual italiano e de toda a ideologia de Arturo Rocco no direito processual penal, o que está correto. Eu até tenho, nem tenho muito a contribuir, o professor Ricardo Gleckner tem praticamente um tratado a respeito disso, foi lançado recentemente, mas me parece que no direito penal nós também tivemos uma influência muito forte. Vejamos, o ministro Getúlio Vargas, à época, Francisco Campos, era um grande admirador da escola da defesa social. Se nós pegarmos os discursos dele, que estão disponíveis na internet, numa coletânea chamada Estado Nacional, nós vemos ele se posicionando no sentido de que o Estado seria um ente coletivo e que ele, Estado, estaria se defendendo do indivíduo. Portanto, o indivíduo ele deve ter algumas garantias flexibilizadas. A pena contra ele, ela ganha esse caráter de medida de segurança, de prevenção de um perigo, enfim. E me parece que esse discurso ele nunca foi realmente desagregado da sociedade. Nós vemos hoje em motivações políticas e mesmo, às vezes, em decisões do judiciário, pessoas que trazem a vontade do povo, a voz das ruas, para punir determinado tipo de criminalidade. E, claro, eu não quero fazer uma ponte direta da escola positiva para cá, dessa ideologia de retribuição para cá, mas é uma coisa que eu me coloco a pensar às vezes. Talvez essa influência ela seja mais forte do que nós tenhamos nos dado conta. E mesmo o Código Rocco, de 1930, também foi muito influenciado pela ideologia de Enrico Ferri. Os italianos trabalharam muito sobre isso. Enfim, isso é uma observação que eu queria fazer, também já foi dito, mas enfim. E a segunda, com relação ao que o professor Ney estava comentando agora da questão da linguagem, e que muitas vezes a gente fala coisas sem dizer daquilo que estamos falando, o senhor deu exemplos aqui. Eu, quando trabalhei na Defensoria Pública de Execução Penal, muitas vezes, quando chegava para mim como estagiário, chegavam pedidos de progressão de regime de apenados que já tinham o tempo requerido, que na época era ou 1/6 ou 2/5 ou 3/5, e junto havia um laudo que era elaborado por profissionais da psicologia e da assistência social. E muitas vezes havia uma decisão de indeferimento da progressão de regime com base nesse laudo. Que tipo de informações constavam lá? Constavam, por exemplo, que no crime que o apenado havia cometido, era característica que a pessoa não se arrependesse e tivesse determinado comportamento. O comportamento de uma pessoa que não se arrependeu e quer enganar o outro para dizer que se arrependeu. Veja, é um salto muito técnico. Eu, sinceramente, não tenho como formar uma opinião, não sou psicólogo. Mas eu me imagino se eu fosse um juiz e chegasse no meu gabinete um laudo desses dizendo esse sujeito, o sujeito A, ele tem tal comportamento na prisão, fez tal crime, reagiu de tal forma, não tem família, não tem isso, ou se comporta assim, se comporta assado, não tem amigos, enfim. Para mim, há uma evidente etiologia criminal aqui. E eu não sei de onde ela vem. Eu não vejo uma motivação criminológica muitas vezes. Mas é evidente que esse dado que chega ao processo, ele tem muitas matrizes criminológicas. Então, enfim, me parece que por mais que nós muitas vezes tratemos Lombroso como passado ou como algo que não era científico, ele foi a seu tempo científico e ele surte muitos efeitos até hoje. E cabe a nós estudar. E, inclusive, eu de novo agradeço por esse evento, que estar aqui falando sobre isso não é de forma alguma datado. Até porque, como disse a Emília, a neurociência, as tecnologias estão trazendo de volta à tona essa ideia da neurociência, né? Até que ponto somos livres, etc. Mas, enfim, eu agradeço de novo, acho que já falei demais, vou encerrar por aqui. E muito obrigado a todos. Oi, tudo bom, Ramiro? Faz um tempo que a gente não se vê, né? Desde antes da pandemia. Eu acho legal as suas colocações, mas especificamente em relação à última,
eu acho que a gente pensa muito, claro, em influências, e é inegável que teve influências, mas tem também uma razão pela qual as ideias do Lombroso, do Ferri, enfim, essas ideias, elas pegaram na época, elas fizeram sucesso na época e talvez elas, em muitos níveis, façam agora. É que elas também refletem alguns tipos de mentalidade, que não necessariamente porque as pessoas gostam das ideias, mas porque a gente tende a reproduzir enquanto sociedade ou enquanto indivíduos. É uma lógica muitas vezes mais direta, mais simples. Você vai ter a influência da moral, muito grande da moral, então nesses critérios que tu mencionou ali, em relação à progressão de regimes, a gente vê muito o julgamento moral, que não é o que deveria ser considerado um critério jurídico, ou, na minha concepção, não deveria ser, né? Então, a gente, mas ao mesmo tempo, é algo muito, muito automático, eu acho, para todos nós. E eu acho que parte da solução, ou para que ocorra a superação desse tipo de pensamento, eu acho que uma parte muito importante é que a gente se autopolicie em algumas dessas concepções ou preconcepções que a gente tende a exercer. Nem sempre isso acontece, isso é natural, mas eu acho que daquilo tudo que a gente vive hoje não é só uma influência daquilo, eu acho que é também um reflexo de alguns pensamentos que a gente tende a nutrir um pouco mais automaticamente. Eu não sei se faz sentido para ti isso. Tu dizes, Emília, uma ideia de senso comum? Não só senso comum, eu acho que por racionalidade mesmo. Por exemplo, a gente gosta de se apegar ao empirismo, a gente gosta de se apegar a um causalismo mais direto, algo que a gente enxerga porque isso é mais natural, isso exige menos esforço da gente, isso exige menos conhecimento. Então, por que muitas das ideias que a gente tinha antes ainda existem hoje? Bom, porque isso é um raciocínio muito mais direto. Eu acho que não é só em termos de senso comum, tipo, aquilo que todos nós conhecemos ou aquilo que aqui todos nós somos expostos, mas porque isso exige um caminho lógico ou em termos de raciocínio muito mais simples. E eu acho que julgamentos morais ou deduções que a gente acaba fazendo sobre alguns fatos ou sobre alguns dados que são recebidos até dentro do processo acabam refletindo essa mentalidade um pouco mais de causa e consequência, um pouco mais de certo e errado, que não dependem de uma reflexão sobre se de fato isso acontece, ou se de fato isso se representa alguma coisa. Eu não acho que um critério de periculosidade, por exemplo, quando a gente vai, em outros momentos, quando a gente vai falar, ele seja, de alguma maneira, sequer científico, ou pudesse ser, mas eu acho que ele reflete bastante uma maneira de pensar que é muito automática pra gente, enquanto seres humanos. E eu acho que depende de muita construção e muita reflexão, muita construção interna para que tu supere aquilo. Sim. Não sei, foi só um pensamento que me surgiu daquilo que tu falou, claro, não é uma coisa assim que... Sim, sim. Isso que tu disseste agora de periculosidade, os colegas comentaram sobre neoliberalismo, o conceito de periculosidade vem sido, digamos, corroborado muito pela ideia de risco, que é uma ideia atuarial, que também é endossada pelo neoliberalismo. Então, talvez não seja um senso comum, mas seja uma confluência de muitos elementos que nós temos hoje. E, claro, eu também não quis dizer que quando entra no processo um elemento técnico desse, nós estejamos falando necessariamente dos pensadores positivistas. O que me parece é que há um método científico entrando dentro do processo criminal, dentro da hermenêutica do que é um crime, e que nós, juristas, temos que estar preparados para isso, para interpretar esses fatos que são muitas vezes naturais e entender que esses fatos, eles também estão sujeitos à valoração. Porque... o que eu quis dizer, por exemplo, agora, por que a gente está, de alguns anos para cá, falando muito em antivacina, né? Por que está crescendo a descrença na vacina? Bom, porque certas coisas não são observáveis a olho nu, e eu acho que a gente tem uma certa resistência a aceitar ou a ir atrás de algo que não seja tão óbvio, né? Então, eu acho que o que eu quis dizer muito disso também, a gente tende a enxergar, a gente tende a querer uma resposta mais simples para as perguntas que a gente está fazendo, mas no sentido de mais direta, mais óbvia, mais observável, que a gente possa se apegar. Eu acho que isso dá uma noção de controle, isso dá uma noção de segurança, que pode ser e que muitas vezes é falsa, né?
mas que essas coisas que tu falou, assim, não é que a gente esteja falando necessariamente de ideias positivistas, mas que são ideias que vão se repetir ao longo de, bom, desde muito antes e talvez daqui a muito tempo, porque eu acho que a gente tem que combater através de conhecimento e de um conhecimento não óbvio, muitas vezes. E isso dá trabalho, né? Então, por que não necessariamente argumentos bons, se é que existem, mas que argumentos bons vão surtir efeito dentro de um certo julgamento? Bom, tem certas coisas que eu preciso trabalhar para além daquele caso ou para além daquela discussão específica e concreta, né? Então, às vezes eu posso ter o melhor argumento do mundo, mas se eu não tenho um ouvido não só disposto a entender, mas que se esforce para compreender mesmo, né? Não vai longe. Mira, Mira, desculpa, eu não vi se já tinha acabado ou não. Posso? Ok. Ramiro, antes de mais, obrigado pela utilização lá do texto. Enfim, 96, bons tempos. Enfim, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que tu colocaste aí que é fundamental. Nós, juízes criminais, e talvez os juízes não criminais, qualquer juiz, utilizamos muito conceitos e compreensões probabilísticas e compreensões extremamente pontuais de outras ciências. Esses canais científicos, eles têm que ser, primeiro, observados quanto à sua real potencialidade científica e, segundo, eles têm que ser democratizados. É evidente que nós não vamos ter, enquanto juízes, capacidade de fazer um laudo psicológico e muito menos acompanhar a vida de alguém para saber qual é esse elemento periculosidade. Você vai ter que confiar em alguém. Para que você confie em alguém, em primeiro lugar, você tem que saber se esse alguém está envolvido no diálogo científico daquela área pertinente. Ou seja, eu tenho que ter um controle de parlatório. Ele está falando com quem e para quem? Quem é esse círculo que efetivamente trata do conceito psicológico? A mesma coisa quando eu utilizo um laudo médico, a mesma coisa quando eu utilizo um laudo biológico. E segundo, isso precisa ser democratizado. Por quê? Porque eu não tenho, nem nas ciências duras, salvo em coisas que já passaram muito tempo, e mais na matemática e na física do que nas outras, consenso. E nas ciências humanas eu não vou ter nunca. Então, eu preciso democratizar esses espaços, porque eu preciso que, na feitura deste laudo criminológico, eu tenha diversas compreensões e uma certa fiscalização social e da linguagem que é estabelecida para isso, para que ele possa te dar segurança o bastante para que tu saiba o que fazer. E, além do mais, ele tem que ter uma formalização tal que te permita discordar dele. Um laudo em javanês, eu estou sendo retórico, claro, um laudo em javanês não vai permitir a nenhum de nós juízes entender o que significa aquilo. Eu preciso explicar efetivamente de onde eu tirei os meus conceitos. Um laudo bem feito permite àquele que se enfronha na linguagem técnica criticá-lo, mesmo que eu não tivesse condições de saber o que ele aponta. Por quê? Porque eu não estou criticando a técnica nem a ciência. Eu estou criticando a inferência entre o pressuposto e a conclusão que a argumentação te dá. Então, eu preciso desses dois caminhos. Esses espaços precisam ser disputados porque eles têm que ser ocupados pelo conhecimento e eles têm que ser democratizados porque eles precisam ter reflexo de compreensões divergentes sobre o próprio conhecimento. E isso me parece um espaço de luta, um espaço que deva ser discutido e buscado. Tá? Eu só queria dar essa contribuição para a tua fala e te agradecer muito. Se você trabalhou na Defensoria em Porto Alegre, na execução, talvez você tenha trabalhado com o Álvaro, que é um querido amigo defensor, fizemos curso na Alemanha juntos, pessoa que eu gosto bastante, que é defensor público no Tribunal do Júri. Né? Sim, ele é coordenador do IBCCRIM aqui de Porto Alegre. Ele era, agora acho que não está mais ligado, mas sim, conheço sim, grande pessoa, professor Álvaro. Grande pessoa, figura querida, e esteve com a gente num curso que eu organizo em Palermo também, todos os anos, desde 2011. O Álvaro é uma grande figura, que bom que você trabalha com ele e gosta. Obrigado. Eu te agradeço, professor. Queria fazer uma pergunta, é possível, Dani? Tem alguém mais inscrito? Não, pode fazer. Então, professor Ney, o senhor tocou aí no ponto da democratização, né? Eu queria saber, na sua perspectiva, de que maneira a gente poderia efetivamente promover
essa democratização do conhecimento até atingir, de fato, o campo de saber processual penal, né? O senhor falou antes na questão de haver um diálogo entre a academia e os atores do sistema de justiça, me parece importante, mas, assim, eu penso exatamente nessa perspectiva de superar essa mentalidade inquisitória, né, que muitas vezes enclausura e não permite com que o ator ele possa, de fato, aplicar um conhecimento que esteja mais voltado a esses ideais democráticos. E aí, como é que realmente, ou com que ferramentas a gente poderia, de fato, promover essa superação, né? Claro que isso vai perpassar, por um lado, mudanças legislativas, uma refundação do nosso sistema processual penal, mas eu acredito que mudanças tão somente do ponto de vista da lei não teriam esse condão, né, suficientemente para a gente superar isso. E aí, como esse diálogo ele pode ser efetivado, com quais ferramentas a gente promove isso? Eu acho, Marcelo, que tem 3 pontos aí. Tá? Eu vou te repetir um pedaço do que eu disse na audiência pública da Câmara dos Deputados, o novo Código de Processo Penal. Nós não temos um Código de Processo Penal. O que nós temos são decisões judiciais em matéria processual penal. Porque, na verdade, o Código é tão antigo que muito daquilo que acontece lá você reinventa, e com a Lava Jato a gente reinventou aos borbotões. Então, na verdade, a gente acabou criando um modelo que o Código ele tem umas atualizações de uma situação ou outra e um acúmulo de decisões judiciais. Se você quiser aprender processo penal, eu digo isso para os meus alunos da UNB toda segunda e quarta aqui em Brasília, se você quiser aprender processo penal, como ele é meio Nelson Rodrigues, a vida como ela é, você faça uma coletânea de decisões do STJ. E no caso específico de São Paulo, do TJ São Paulo, que não cumpre muito pouco do STJ, e aí você vai entender como é que as coisas funcionam no Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Se você quiser entender de dogmática normativista, de teoria do processo penal, aí vamos para a doutrina. A lei ela está meio esquecida no canto. Então, uma coisa que nós precisamos fazer urgente é definir um modelo sistêmico de processo penal. É ter uma lei que sirva, que funcione, que seja aplicada, que seja respeitada, que sirva como parâmetro normativo. Isso a gente não tem. Esse código que está entalado na Câmara há 10 anos precisa sair, 8, na verdade, precisa sair. A gente precisa ter um marco normativo. Segundo, existe uma coisa muito mal apostada no modelo brasileiro, que é a teoria das escolas, né? Que é você efetivamente apostar na formação de juízes, apostar na formação de bacharéis, apostar na formação daquele cidadão que sai da faculdade e vai decidir a vida alheia. E nós criamos no Brasil, nos últimos anos, uma má orientação, que é no sentido de que o veloz, o Twitter, aquilo que é rápido, é aquilo que faz você ganhar dinheiro. A teoria não funciona, Kelsen não faz ninguém comprar carro novo, e etc. A gente esvaziou o espaço acadêmico das faculdades. E nós criamos um modelo concursista, né? O concurseiro, em que as pessoas estão focadas naquele troço ali do concurso público. E o concurso público funciona também como uma trave. Qual é a trave? O exame de ordem. Quem faz o exame de ordem, quem faz o concurso público, em regra, são entidades privadas. O exame de ordem é FGV, inclusive. Então, na verdade, quem está guiando e funcionando como farol é o imediatismo, é a velocidade da decisão rápida, sem conteúdo. A gente precisa modificar isso. Acho que a gente precisa aproximar a estrutura teórica dos juízes, não do concurso, mas do fundamento. Não do concurso público ou do exame da ordem, mas da dogmática, do livro. O cara precisa ler Greco, o cara precisa ler Klaus Roxin. Roxin não pode ser nome de internet do gabinete de rede de internet do gabinete de 2 ou 3 advogados, ou aquele senhor alemão de 90 anos que alguém ouviu falar. Então, enfim, você precisa entender o que está naquele livro. Aliás, a boa notícia dessa semana é que saiu o manual Roxin Greco, né? O Alaor mandou uma foto hoje, bom, você deve conhecer o Alaor, claro, mandou uma foto hoje do livro, saiu, enfim, o maior manual de direito penal do mundo, hoje se chama Roxin Greco. E o Luiz nasceu em Paninho, Laranjeiras, né? Então, enfim, é um motivo de orgulho para todo mundo. Muito o legal, Luiz é um grande né? cara. Isso eu acho isso fenomenal, acho isso fantástico. As pessoas às vezes não têm a dimensão do que isso representa. Do quem é o Luiz na dogmática brasileira. É um professor na Alemanha e na Humboldt, Berlim, assim, para um não alemão. Na verdade, o Luiz é o primeiro não alemão a ser catedrático de direito penal na Alemanha. E ele é o primeiro brasileiro a ser catedrático de qualquer coisa numa universidade alemã. Tá, ele está lá em Berlim, estava em Augsburg, agora está em Berlim. Sim. Enfim, ele só não vai ser sucessor da cátedra de Munique do Roxin se ele não quiser, mas enfim, isso é para o futuro, nem ele fala disso. Mas, fechando a janela do nosso amigo querido Greco, o que acontece é,
nós precisamos urgentemente levar essa discussão para dentro da faculdade. São 3 caminhos. A gente tem que fazer isso na formação dos juristas, a gente tem que fazer isso na formação dos juízes e a gente tem que fazer isso com quem já é juiz. Porque está cheio de juiz criminal que nunca ouviu falar no Roxin, nem no Greco. O cara acha que o Luiz é o Rogério. Enfim, sonha acontecer. E, assim, nunca ouviu falar disso e não tem muita noção. Ele ainda está naquelas aulinhas do Damásio de Jesus. E condena as pessoas com base nisso, né? Ou absorve as pessoas com base nisso. Isso é muito ruim. Eu acho que a gente tem que dar uma solidez nisso aí. Eu acho que a gente ainda tem que dar um volume para isso aí. Desculpa ser tão franco, direto, mas eu acho que é a melhor maneira, principalmente num grupo de pesquisadores como o de vocês. É o que eu penso, tá? E é só uma intervenção, que eu vou daí fazer uma pergunta diretamente ao Ney. Quanto a esse... uma das coisas que eu percebo muito é a dificuldade mesmo de aplicar. Tu vê que a aplicação nos casos concretos, enfim, da lei nos casos concretos, não é feita, não segue, eu acho, uma sistematização muito clara, o que dificulta muito a argumentação jurídica, o que depois dificulta, digamos, os recursos possíveis, porque você não consegue separar os fundamentos da decisão. Sobre o método de ensino alemão, que é baseado em casos, você acha que poderia trazer porque eu sinto um pouco a falta de mais, acho que a gente fica muito em ou análise de jurisprudência, e que e muitas vezes daí vai pegar casos que são quase exceções, ou casos muito interessantes, mas que não demonstram os casos mais comuns, ou o que acontece no dia a dia, ou aí a gente vai ter aqueles casos esdrúxulos, né? Que são muito bons para explicar alguns conceitos, mas que na prática também não ajuda a fazer a aplicação mesmo. Bom, eu gosto do modelo de case. A faculdade onde o Carlos Zé estudou, toda essa parte da graduação é construída no modelo de case. Eu acho que é um avanço, sim, porque, veja, a minha geração fez faculdade entupida de informação para depois tentar estabelecer slots na cabeça para, com essa informação, resolver problema. Se você aprende qual é o arcabouço teórico resolvendo os problemas, eu acho que o teu ganho de compreensão é muito maior. O problema é que você tem técnica para isso. Você tem técnica americana para isso, você tem técnica em Singapura para isso, você tem técnica alemã para isso, e tem os portugueses que copiam um pouco os alemães. Então, na verdade, é onde a gente tem esse modelo mais forte. Eu preciso criar isso como prática e eu preciso chamar o professor de direito de sucessões e explicar para ele que ele não vai lá falar de decujos e citar Silvio Romero, enfim, aquela coisa de Caio Mário da Silva Pereira e etc. Ele precisa transformar isso no caso concreto. Dona Maria separou de seu José morreu, quem é que tem direito à herança? Eu tenho que transformar isso num problema para que as pessoas consigam construir a sua lógica decisória. Eu acho isso fundamental. Eu acho que a gente vai crescer mais com isso, e a experiência tanto de Singapura quanto alemã quanto americana mostram isso. Me parece que esse é o melhor dos caminhos. E há uma coisa que não existe no Brasil, existe na Europa, tu sabes disso, que eu acho interessantíssimo, é que você tem 2 matrículas, né? Você tem a matrícula para assistir às aulas e a matrícula para fazer as provas. Se você quiser não aparecer lá em aula nenhuma, não olhar o professor Neibelo dia nenhum e aparecer para fazer a prova na minha frente, está de boa. O problema é todo seu. Mas também não tem aquela malemolência do jeitinho do professor me dar um ponto e etc e tal, que a gente se acostumou no modelo latino-americano. É pão, pão, queijo, queijo, duralex, sed lex. Isso é um modelo bom. Eu não acho esse modelo ruim, não. Eu acho que o nosso modelo acadêmico ele é atrasado demais. Eu acho que o que a gente faz mundo afora, quando você olha um cara como o Greco, olha a Heloísa Estelita, enfim, a Helena Lobo, a Marina, e olha essa galera, o que eles estão construindo fora, perto do que a gente pôde fazer nas nossas graduações e formações, é um troço genial, porque a gente não conseguiu ter esse modelo, é extraordinário. E eu acho que a forma, Emília, de crescer é isso. Gosto do modelo de case mesmo. Bom, o Carlos Helder estudou sobre isso. Eu só fiz os cases, né? Então talvez ele possa falar melhor do que eu da experiência do outro lado do balcão. Mas efetivamente eu acho que é um modelo que, primeiro, que
criatividade e criticismo. Você consegue criar e criticar. Isso me parece muito importante. E você consegue canalizar a tua compreensão para isso. Porque a gente vive num modelo veloz, e a velocidade é ruim. Eu brincava dizendo que eu terminou uma aula de filosofia do direito comigo, um cara chamado Agostinho Ramalho Marques Neto, uma das pessoas mais geniais que eu já conheci, e o Agostinho falou sobre o argumento de Cora, que você não conseguia entender aquele troço, estava chovendo, ele tinha que pegar o carro, era uma sexta-feira, eu cheguei em casa e derrubei a biblioteca da minha mãe, que era professora universitária, fez a semana inteiro para entender que raio era argumento de Corax. Quando eu falo isso em palestra, eu olho para a cara dos alunos, está todo mundo no Google. Aí eu termino de contar a história, todo mundo já sabe que é argumento de Corax. Não precisou derrubar uma biblioteca de filosofia. Mas eu li um pedaço da Paideia, eu li os argumentativistas, eu li parte dos socráticos, eu passei o final de semana inteiro com um monte de livros sobre filosofia grega, ganhei muito mais do que os 30 segundos no Google para descobrir o que é argumento de Corax. Mas o que aconteceu? A velocidade da informação te dá respostas prontas. Eu preciso utilizar esse desejo da velocidade, eu uso isso, os cases para isso, e agregar isso o conteúdo que me faz ter boas respostas. Eu acho fundamental, eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Eu acho que eu concordo em gênero, número e grau, né? Mas o que eu acho é que usar um caso como base para apresentação e desenvolvimento do conteúdo tão abstrato quanto bom, enfim, o direito como um todo, mas tão abstrato como é a dogmática penal, seria um benefício muito grande e ajudaria, eu acho, na formação de juízes mesmo, porque a gente constrói ali Sim. uma aplicação bem sistemática, o que a gente analisa primeiro. Não precisa estar na lei que o crime é, né, ato típico, antijurídico e culpável. Não precisa que a lei me diga quais os passos eu preciso seguir. Ela me dá esses elementos de outras maneiras, mas me parece que quando uma pessoa, ela pode saber toda a teoria do mundo, ela pode ter estudado, pode conhecer a jurisprudência, mas quando é apresentado a ela um caso inédito, concreto, muitas vezes eu acho que eu vejo na prática as pessoas não sabem por onde começar, né? E eu acho que eu não acho que a solução de casos ou Falllösung, né, em alemão, que é enfim, Sim. solução de casos, né, o ensino pela solução de casos, eu não acho que tem que ir no sentido de transformar as pessoas em meros aplicadores da lei, mas eu acho que como facilitador dos fundamentos daquelas teorias, daquelas leis, o que elas significam, né? O senhor falou, sim, a gente vê muitas pessoas, todo mundo é especialista, todo mundo é jurista, todo mundo é especialista, especialista em corrupção, né? Hoje em dia, mas é justamente eu já vi muita gente na internet que pega um artigo, porque elas têm o Google, elas pegam um artigo do Código Penal e tentam encaixar a conduta de alguém. E eu acho que, de certa maneira, a gente, claro, com muito mais conhecimento, mas a gente tem muitos juristas que talvez façam algo tão pouco sistemático quanto aquilo, só que com menos tropeços, porque conhecem, né, tem um arcabouço muito maior de conhecimento por trás, mas eu acho que reflete algo muito pouco técnico, né? Concordo. Bom, dado o avançado da hora, a gente também não quer abusar da Emília e do Ney, que aceitaram o nosso convite para compor esse diálogo em um dia de um feriado, né? Então, o motivo pelo qual, novamente, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Acho que foi um debate riquíssimo. Não sei se vocês ainda têm um interesse de fazer alguma consideração, fechamento final, redundância, né? Mas alguma consideração final. Mas só, então, para que vocês saibam que o encontro fica gravado, a gente baixa no YouTube, divulga também no site, e também as pessoas que ficaram quietinhas e têm algum eventual questionamento, a gente também repassa a Emília e ao Ney, para no momento posterior, se tiverem interesse, receber esse retorno, né? Então, a Emília e o Ney, não sei se vocês têm alguma Só agradecer. Agradecer imensamente a gentileza, o carinho de vocês todos. Enfim, estou à disposição sempre para todo tipo de discussão, um prazer. E dar os parabéns pelo grupo. Achei muito legal o que vocês fizeram, uma ideia muito interessante. Não é a Praia de São Marcos, mas dá para fazer uma reunião legal, né, Helder? Tardes, enfim. Faço minhas palavras do
do Ney. Muito obrigada mesmo, de coração. Adorei a oportunidade de participar e acho que vou participar futuramente como ouvinte e questionadora também. Espero que o Helder me avise quando tiver, de novo. Tá, eu acho que assim que acabar essa ideia de pandemia, a gente pode tentar fazer um giro processual na praia, e aí a Emília já está convidada. A gente pode fazer tanto na praia de São Marcos, como sugere o Ney, como nas praias de Maceió, com os amigos aí, o Marcelo, o Roberto e o pessoal. Mas eu estava precisando de uma desculpa. Eu vou passar para o Helder depois a gente falou muito do Luiz, eu devo fazer um webinar com o Luiz agora, mais 2 semanas, depois do lançamento, depois da chegada nas livrarias do livro dele, talvez para discutir a gente tem que acertar aqui conceitos, a gente vai discutir segredo deliberado, enfim, mas é mais para dar um abraço virtual no nosso amigo alemão. E eu passo o card de convite para o Helder espalhar para todo mundo e para o Giro, enfim, vai ser um prazer ver vocês lá, tá bom? Obrigado, gente, obrigado mesmo. Muito obrigada e até a próxima para quem for participar. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.